Oi, eu sou a Fabiana Veronês, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre luto. Acho que vocês já ouviram falar sobre as 5 fases do luto descrita por Elizabeth Ross. Foi uma psiquiatra suíça que trabalhou muitos anos com pacientes em fase terminal. As fases do luto são negação, raiva, barganha ou negociação, depressão e aceitação. A Elizabeth nunca foi analista do comportamento, mas diversos estudos já conseguiram comparar as fases descritas por ela pelos processos comportamentais que são analisados através da teoria behaviorista. E os processos descritos por ela é muito parecido com as fases que a extinção operante passa. Ou seja, quando deixamos de ser reforçados ao emitir algumas respostas. E isso, no processo do luto, é direcionado diretamente à relação com uma outra pessoa que, no caso, faleceu. Eu vou trazer isso para um conteúdo didático muito fácil de compreensão de vocês. A fase da negação, descrita pela Elizabeth, é aquele processo em que a maior parte daqueles comportamentos que nós costumávamos emitir e que antes eram reforçados, ou seja, conversar com a pessoa, chamar por ela, ligar, compartilhar segredos, eram reforçadas, pois a pessoa sempre estava lá para nos ouvir, para trocar experiências com a gente. A negação consiste no aumento da frequência desses comportamentos emitidos que antes eram reforçados e agora não são mais reforçados, justamente pelo processo de negação da realidade, do falecimento daquela pessoa. Na fase da raiva, existem alterações principalmente na magnitude e na topografia desses comportamentos que são apresentados, ou seja, na forma brusca em que eles aumentam, apresentados de forma constante, com muito mais força, e topografias diferentes significam as maneiras diferentes que eles podem ser apresentados. Então, se antes a gente podia chamar pela pessoa e conversar com essa pessoa, agora a gente vai gritar pelo nome dela, chamando por ela. É só um exemplo. A barganha ou a negociação já diz por si mesma. A dificuldade de aceitar o processo faz com que a gente comece a criar ideias de negociar como se fosse possível emitir respostas que tragam aquela pessoa de volta. Ou a falsa ideia de que se eu emitir determinado comportamento, essa realidade dessa morte dessa pessoa vai sumir e essa pessoa vai estar aqui e tudo isso não vai ter passado de um sonho ou fruto da minha imaginação. Nessa fase é comum que aqueles comportamentos antes emitidos na fase da raiva comecem a ser emitidos de forma exacerbada, com grande variação de intensidade e de formas diferentes, e depois passe por um longo período sem apresentar nenhum, e depois apresenta novamente, a fim de obter algum tipo de reforço com isso. Na fase da depressão, aqueles comportamentos que antes eram emitidos de formas variadas e de intensidades variadas, eles acabam diminuindo drasticamente, sempre carregado do sentimento de dor, de perda e de uma tristeza profunda. A aceitação é o último processo do luto, das fases do luto descrito pela Elizabeth Ross, e ela consiste na fase em que toda aquela dor, todo aquele sofrimento passa a ser transformado por uma saudade, ou seja, a morte daquele ente ganha um novo significado e a dor não deixa de existir, mas ela ameniza a um ponto em que todo o processo do luto fica para trás e ela consegue seguir a vida dela de uma maneira saudável, colocando lembranças de momentos bons no lugar da dor. Ela aceita a morte. É importante lembrar que, apesar dessas 5 fases serem sempre descritas nessa ordem, ele não necessariamente acontece nessa ordem. Ele pode haver variações diversas, isso depende da história de vida de cada pessoa, do contexto ambiental de cada pessoa também. Além disso, cada pessoa também vive o processo de luto em seu próprio tempo. A maioria dos autores dizem que o processo de luto gira em torno de 1 ano. Isso significa que dentro do primeiro ano após a morte de um ente querido, esse vai ser o período mais difícil de todo esse processo. Mas o luto não tem um período certo, ele pode ser estendido a mais de 1 ano, dependendo, novamente,
do processo de cada indivíduo. Mesmo para pessoas da mesma família que perderam o mesmo ente, o processo de luto é singular. A pandemia causada pelo Covid-19 tem causado efeitos diferentes no processo de luto que a gente já conhece, aqueles observados em momentos fora da pandemia. O processo de despedida que realizamos culturalmente através dos rituais funerários, ele é muito importante para dar início a todo o processo de luto e finalizar a aceitação. É aquele momento em que os familiares podem escolher roupas para vestir aquele ente e se despedirem diante dele, junto dos seus amigos, compartilhando a dor da perda que eles estão sentindo naquele momento. Nesse momento, eles podem expressar tudo o que eles estão sentindo. Eles podem chorar, eles podem se abraçar, se consolar, eles podem dizer palavras sobre os seus sentimentos ou sobre diversas coisas que eles podem estar pensando naquele momento para o próprio falecido ali dentro do túmulo, dentro do caixão que ainda está aberto, e eles conseguem olhar para o corpo e fazer uma despedida que é significativa e importantíssima para esse momento. E assim, depois de enterrar o corpo daquele familiar, voltar para suas casas e começar um novo processo de adaptação da vida, da rotina, sem mais a presença daquela pessoa. O Ministério da Saúde divulgou uma nota importante sobre o risco de contaminação nos velórios e nos cemitérios. E isso modificou a forma como são velados os mortos neste momento de pandemia. Isso gera impactos importantes. Algumas mudanças que foram feitas. A partir do momento da morte daquela pessoa que faleceu por Covid, a urna funerária não pode ser aberta em hipótese alguma, nem dentro do cemitério e nem em outro local, assim que for confirmado o óbito daquela pessoa por Covid. Os preparos feitos para o velório, como a troca de roupas, a maquiagem, por exemplo, também são proibidos. É impossível que isso seja feito, e os únicos cuidados que são feitos neste momento são os de tamponamento, feito no momento do óbito. Além disso, os familiares que presenciam o enterro dos seus parentes, eles são instruídos a permanecerem até 1 hora no enterro, ou às vezes até menos do que isso, e o limite de pessoas presentes é de até 10 pessoas. Algumas pessoas que faleceram durante o período da pandemia por outras causas, ou seja, por outras razões que não são o Covid, elas também foram impedidas de ser veladas pelo mesmo motivo, por prevenção da contaminação. O ritual funerário, ele é um passo importante para a aceitação da morte daquela pessoa. E apesar de sempre doloroso, ele é importante para iniciar o processo do luto e para chegar até a fase da aceitação da melhor maneira possível. Pular essa etapa pode ocasionar diversas consequências emocionais, como, por exemplo, depressão ou estresse pós-traumático. Todos esses aspectos são intensificados no sofrimento tanto daquela pessoa que está contaminada, como também daqueles parentes, no momento da contaminação em que essa pessoa já é colocada em isolamento, porque isso impede que os familiares possam oferecer cuidados àquela pessoa e também demonstrações de afeto, que para essas pessoas que foram vítimas fatais, seriam os últimos cuidados e o último contato desses parentes. Além disso, o sentimento de culpa pode ganhar força pela ideia de responsabilização da contaminação e até da morte daquele parente. Os profissionais da saúde estão cientes de toda a dificuldade que a população vem enfrentando nesse momento e recomenda-se a procura de um profissional qualificado para passar por esse processo. Eu encerro esse vídeo com todo o meu respeito às vítimas fatais de Covid e também pelos seus familiares.